foi a presença de um boneco gigante do Zé Gotinha, símbolo da campanha de vacinação do SUS, que seria, de certa forma, estranho aos propósitos e objeto do desfile. Além de Lula, outras autoridades também marcaram presença, como o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado e, consequentemente, do Congresso, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, o governador do Distrito Federal, reempossado, Ibanez Rocha, e alguns ministros de Estado. O governo espera que o 7 de setembro, mesmo com a baixa aderência que teve, sirva para fazer um aceno às Forças Armadas, já que, segundo o próprio Lula, a data deixou de ser uma coisa da sociedade como um todo, tendo sido apoderada pelos militares. Vamos começar aqui com o Marcelo Suano, até em razão da temática do título dele, né, Como Destruir um País. Querido Marcelo Suano, 7 de setembro realmente foi uma data apoderada pelos militares e agora está sendo restabelecida com uma data não politizada, inclusive com direito até o Zé Gotinha desfilar. Bom, inicialmente, uma boa tarde, Capês, boa tarde, querido Diego, boa tarde ao Bissoli, boa tarde ao Mano, todos muito queridos, muito fantásticos, espetaculares. Boa tarde à produção da Jovem Pan, esse público maravilhoso que nos acompanha. Antes de... eu vou responder essa pergunta muito precisamente, explicando qual é a função dos militares, por que tem os desfiles militares. Mas antes disso, eu presto uma homenagem ao Brasil. E eu assisti parte do desfile militar. E nessa parte eu vi um hino que estava sendo tocado, uma canção militar, que foi tocado só um trecho e que essa canção nunca pode ser quebrada, até pela música que ela tem e pela poesia que ela comporta. Ela não pode ser quebrada. O nome dessa canção é Fibra de Herói. Você não pode ter só fibra e não pode deixar o heroísmo de lado. Eu vou colocar a letra e a música no meu Instagram e no meu Twitter, mas a poesia, eu posso falar rapidamente, são 4 estrofes, rapidinho, eu não vou cantar porque minha voz é ridícula, mas se a pátria querida for envolvida pelo inimigo, na paz ou na guerra, defende a terra contra o perigo. Com ânimo forte, se for preciso, enfrenta a morte, com fibra de herói, a afronta se lava com fibra de herói de gente brava. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará. Teu povo varonil, isso não permitirá. Bandeira idolatrada, altiva a tremular, onde a liberdade é mais uma estrela a brilhar. Bem. Isso daí é mais do que uma declaração à pátria. Isso é quase uma declaração a tudo que está acontecendo no Brasil. O nosso povo é bravo, mas não adianta ter um povo bravo com lideranças que são covardes. E aí não tem uma questão de direita ou esquerda, porque em ambos os lados tem que ter pessoas com bravura para defender a liberdade. E não adianta nós apresentarmos uma razão para a bravura se sempre surgirá um traidor ou um covarde, que colocarão pelo menos 770 mil razões para não ser bravo. Estou apenas colocando metaforicamente, não, estou colocando poeticamente. E aí eu presto minhas homenagens a algumas pessoas. Eu presto minha homenagem ao general Vilas Boas, que em 2013 foi incitado a enfrentar o povo. Ele disse que a função do Exército não era agredir o povo. Presto minha homenagem a um conjunto de generais que eu conheci. Presto minhas homenagens ao general Arruda, que conseguiu manter a bravura mesmo quando deslizava sobre o tapete. Presto minha homenagem à Jovem Pan, que ainda trabalha para preservar-se como um espaço de liberdade. Presto minha homenagem a todas essas pessoas. Presto minha homenagem a você, Capês, por tudo que você tem feito, e a muitas outras pessoas. Isso é prestar uma homenagem ao Brasil. E eu espero que o Brasil entenda o que ele é. Feito isso, em relação à apropriação pelos militares. No 7 de setembro, sempre houve desfiles dos militares. A função não era mostrar que o Exército mandava na política ou fazia qualquer coisa. Não é isso. No dia da independência, a soberania tem que ser preservada com sacrifício de pessoas. O que se tenta mostrar é que há pessoas treinadas para defender a honra, defender a soberania e a liberdade do nosso país.
É isso, por isso que os militares mostram. Tendo ainda um efeito estratégico de dissuasão. O que significa isso? Eu mostro para todos que quiserem me agredir que eu tenho capacidade de me defender. Essa é a razão pela qual os militares sempre desfilaram no dia da independência. Mas, além disso, a acusação de que foi apropriado pelos militares, isso é uma bobagem. Não é isso que aconteceu. Da mesma forma que militares participaram da política, porque aquele movimento que levou Sua Excelência, o ex-presidente da República, ao poder, dentro dos movimentos havia um grupo que dizia: nós temos que restaurar a honra para a política e a verdade para a política. E dentre essas, identificavam que os militares, pela sua postura, que naquela época era identificado pela sociedade como honrada, jamais colocariam qualquer coisa acima da honra e do patriotismo. Essa foi a razão. Sua Excelência o presidente Bolsonaro colocou muitos militares para exercer cargos públicos. Particularmente, eu não era a favor. Estou colocando o meu posicionamento. Mas ele não o colocou para militarizar a política ou para colocar a instituição militar no governo. Ele o fez porque acreditava que aquelas personalidades poderiam atuar com honra e defender o espaço público ou defender exatamente a democracia. Era a mesma crença que se diz que tem agora. Em síntese, não houve apropriação pelos militares. Isso é uma narrativa inadequada, incorreta. E olha, é triste ouvir algo do gênero, mas é um direito que o governo atual tem de apresentar a sua perspectiva. A única coisa que ele não pode fazer é retirar do povo a sua liberdade, nem que seja em conluio com elementos e instituições que deveriam preservar também a nossa liberdade e a nossa Constituição. Meu querido Mano, esse desfile do Zé Gotinha, podemos dizer que o presidente aproveitou para dar uma cutucada no ex-presidente Bolsonaro, de leve? Olha, talvez, mas eu prefiro ter uma outra visão. Eu prefiro lembrar que o Brasil não pode se reduzir à disputa entre duas personalidades políticas, entre, na minha leitura, dois populistas, como são Lula e Bolsonaro. E eu vejo o Zé Gotinha, e aí falo até como especialista em comunicação política, eu vejo o Zé Gotinha como uma grande construção de comunicação do Estado brasileiro. O Zé Gotinha, na minha visão, é um patrimônio do Brasil que deveria estar acima de qualquer disputa política. Não foi criado pelos governos do PT, é algo que vem lá de trás, governo Sarney, governo Itamar, governo Fernando Henrique, enfim, e que atravessa os anos sempre como um símbolo de campanhas nacionais de vacinação, que são um instrumento de salvar vidas dos brasileiros. Então, pessoalmente, eu acho que eu vejo com muitos bons olhos a presença do Zé Gotinha. Eu gostaria que, com coerência à presença do Zé Gotinha, o governo priorizasse, por exemplo, a aquisição das vacinas da dengue, o que não está fazendo. Eu gostaria que o 7 de setembro, como uma data nacional, fosse uma data, de fato, acima das disputas, um momento de pensarmos como brasileiros naquilo que nos une e não naquilo que nos separa. Então, nesse sentido, eu gosto muito mais da presença do Zé Gotinha do que da presença do vermelho no vestido da Janja, por exemplo. Na minha visão, um símbolo inadequado para uma data nacional. Como também foi inadequado ver a primeira-dama no Rolls Royce presidencial fazendo L, um símbolo da campanha presidencial. Ou seja, se, na minha visão, é justa a crítica de que o 7 de setembro, nos últimos anos, especialmente no ano passado, havia sido capturado não pelos militares, mas por um interesse de palanque eleitoral, inclusive aquela cena, na minha visão, que envergonha todos nós, de ver numa data do bicentenário da independência, o presidente, então o presidente Bolsonaro chamando a si mesmo de imbrochável, aquilo ali que, enfim, que não tem nada a ver com a data nacional. Então, o que o país precisava era justamente que os palanques fossem desmontados e que o 7 de setembro fosse, de fato, uma data nacional. Então, infelizmente, a gente vê que, apesar do discurso do governo Lula ser de união e reconstrução, a gente vê com esses símbolos como
o vermelho como o L, que foi feito pela primeira-dama, que há uma incoerência, uma rachadura no meio da imagem de reconstrução da União Nacional. E acho isso uma pena. Eu gostaria muito mais de outros símbolos nacionais acima de disputas, como deveria ser o Zé Gotinha, do que o vermelho e o L, que foi feito de forma muito triste no Rolls Royce presidencial. Diego Tavares, o Zé Gotinha tem mais a ver com o desfile do que, por exemplo, Dom Pedro I, Lord Cochrane e outros que foram fundamentais, embora relembrem um período pré-república. Você acha que também nós estamos começando a atualizar demais a independência, esquecendo também das raízes históricas? Sem dúvida, professor. Uma boa tarde para o senhor, boa tarde, Bissoli, boa tarde, Mano, boa tarde, professor Suano e a toda a nossa audiência da Jovem Pan. Eu até entendi o raciocínio do Mano e acho que ele está certo em grande parte. Eu só acho que a questão da presença do Zé Gotinha no desfile do 7 de setembro, evidentemente, tem um caráter político, evidentemente é uma crítica ao ex-presidente Bolsonaro e, evidentemente, é um sinal de que, ao revés de tudo que você disse, Mano, o Lula não desceu do palanque. O Lula ainda não encerrou a campanha. Só que o que acontece? Ao que parece, o comício dele está cada vez mais vazio. Porque, olhando as imagens do 7 de setembro que nós passamos agora, nós vemos uma festa que não dá nem para chamar de desfile de 7 de setembro. É mais fácil chamar de festa da firma. Porque, segundo o que nós sabemos, só tem funcionário de ministério. Inclusive, ministérios tiveram cota de pessoas para levar no 7 de setembro. Então, eu não acho que o Lula, na verdade, está tentando uma desmilitarização da data. Ela está tentando, sem muito sucesso, uma desbolsonarização do 7 de setembro. E, novamente, está falhando tristemente nessa missão. E não poderia ser outro resultado. Quando a gente pensa em 7 de setembro e lembra dos valores do patriotismo e pensamos junto desses valores do presidente Lula, o que nós lembramos? Que o Lula descontinuou escolas cívico-militares, que o Lula, lá na reunião do Foro de São Paulo, disse que o patriotismo era um valor a ser combatido. Não tem como agora ele, de forma artificial, emular todos esses valores do patriotismo, emular os valores que vêm à mente do brasileiro com o 7 de setembro e querer um desfile lotado de pessoas. Evidentemente que ele não conseguiria. E aí tem que se servir da máquina pública, tem que usar a estrutura dos ministérios, provavelmente dos funcionários comissionados, que foram obrigados a estar lá, sob pena, inclusive, até de repente perder as suas vagas nas estruturas do Estado, para poder não lotar o evento, né? Porque lotar o evento ele não conseguiu, mas ainda conseguiu um pequeno público para acompanhar aí esse desfile. A tribo de Brasília hoje tem muito mais cacique do que índio. Meu querido Alexandre Bissoli, te surpreendeu o baixo comparecimento espontâneo ao 7 de setembro? Capês, primeiramente, boa tarde a você, boa tarde a todos os colegas aqui de bancada. Cumprimento desde já o professor Marcelo pelo livro lançado e deixo a recomendação a todos que nos acompanham aqui. Certamente uma obra-prima que todos devem ler. Capês, o que nós vemos aqui, e puxando um pouco já do que tanto o Mano quanto o Diego trouxeram, nós temos aqui uma questão que é uma politização de um evento de independência, uma data nacional. Quando a gente pega os Estados Unidos, por exemplo, e olha para essas grandes datas que eles têm a respeito da sua história, dos seus grandes marcos de história, a gente não vê, porque hoje é o Trump, porque é o Biden, porque é de direita ou de esquerda, ninguém se apropriando daquela data para fazer palanque eleitoral. E aí eu faço isso com crítica para os dois lados aqui no Brasil, tá? Não dá para achar também que o 7 de setembro do ano passado não foi usado minimamente com conteúdo eleitoral, que foi, estava às vésperas da eleição, como agora também achar que não foi feito dessa forma. Como o Mano muito bem colocou, a Janja, que aí vou falar palavras de colegas do próprio PT lá, que a gente conhece em Brasília e escuta, uma personagem que fica ao lado do presidente mais para aparecer do que para trazer uma política efetiva, não trouxe para o país, desde que o Lula assumiu, uma agenda que ela vai encampar como agenda de primeira-dama para fazer cumprir ou fazer valer alguma coisa durante esse mandato. A agenda tem sido colar no presidente em viagem internacional, em loja de grife e se meter em ministério querendo despachar com o ministro para dizer o que ela acha que tem que fazer ou não tem que fazer. Isso não sou eu que estou falando, são colegas do presidente, ministros e colegas de partido que a criticam muito por isso. Poderia dar exemplo, poderia ter usado cor neutra se não quer usar o verde e amarelo. Não precisava ter feito L não tem nada de institucional. Uma data como a de hoje é uma data institucional. É algo que deve servir para quem foi eleitor do Lula e para quem não foi eleitor do Lula. É um resgate nacional de uma data importante para o brasileiro, em momentos em que as liberdades estão sendo relativizadas. Falar em Dia da Independência,
onde a gente sofre relativização de liberdades individuais, deveria ser motivo de protesto saudável, não aquele protesto de quebrar tudo, aquele protesto burro, eu diria, mas protesto saudável, que se permitisse, inclusive, que um chefe de Estado tal qual que diz que foi eleito por uma frente ampla, trouxessem pautas que falassem com o seu eleitor e com o eleitor que não era seu. Porque quando você quer trazer Zé Gotinha e não tem nada a ver com independência, faria sentido se ele pudesse declarar na data de hoje que o Brasil está independente de todo e qualquer tipo de disseminação de vírus ou de qualquer doença que as vacinas curaram. E não é a realidade, o que a gente vê é até o aumento de algumas delas nos últimos meses. A gente poderia trazer alguns elementos que trouxessem a independência do Brasil do ponto de vista econômico, financeiro, ou até a independência, quiçá um dia, daquelas pessoas não precisarem mais de programas assistenciais como Bolsa Família, porque tiveram uma porta de saída e criaram seus próprios rumos profissionais para não ficar precisando depender de programa do governo. Mas não existe essa independência. A independência que a gente vê é a independência do meu adversário político. É o palanque permanente, é usar a estrutura pública, o dinheiro público, e diga-se de passagem, os gastos, pelo menos os divulgados até então, é de que os 7 de setembro desse ano custaram até mais do que nos últimos anos. Eu não sei se isso é um consolidado ou parcial, ou que envolveu exatamente ou não, mas a princípio, em números absolutos, o que se tem de informação é isso, para ter um menor público e mais, um menor público com uma pauta de palanque político, fazendo L, usando vermelho. Então, eu acho que isso não soma em nada. Se alguém quer ser exemplo de democracia, se alguém quer servir como representante público para, no momento de uma data nacional, falar com todos os brasileiros e brasileiras, deveria trazer para o seu carro presidencial na hora do desfile apenas temas universais, aqueles que conversem com direita, com esquerda, com centro e, acima de tudo, aqueles que enaltecessem verdadeiramente a grandeza do Brasil e principalmente os aspectos de independência que nos permitem, como um país do tamanho que a gente olhar para o futuro com a certeza de uma melhora para a população que hoje passa fome no país. Concordo com você, mas haja otimismo, hein? Bom, vamos falar, por falar em independência, vamos lembrar aqui o artigo 2º da Constituição, que diz que os poderes da República são independentes, além de harmônicos. Então, independência do Poder Executivo em relação ao Poder Legislativo, como se o Congresso Nacional está querendo administrar o país. O Congresso Nacional está pressionando o governo federal para abocanhar ministérios, para modificar o conteúdo de ministérios, para aumentar, inchar, inflar o orçamento de ministérios. Então nós temos um legislativo que está querendo administrar, um executivo que não consegue ter independência do legislativo, porque está começando a fazer dolorosas concessões em ministérios, alguns deles muito importantes do ponto de vista estratégico. Então, um legislativo que administra, um executivo subalterno ao legislativo e um judiciário que quer legislar. Esse pode ser o balanço da independência de 7 de setembro.